Por que Golden Wind é a melhor parte de Jojo? Porque tem a mudar de 7 páginas, então não precisa de mais nenhum outro motivo. Essa cena me faz sentir coisas bem diferentes. A minha principal reclamação de Jojo como uma obra inteira é o quão cansativo pode ficar esse formato de inimigo da semana, sabe? Essa questão de todo episódio ser um inimigo diferente, a gente derrotando um por um até chegar no boss final, e essa estrutura se repetir em basicamente todas as partes a partir da parte 3, e eu já falei sobre isso bastante antes, o tanto que isso me incomoda e o tanto que isso me afasta de reassistir as partes de Jojo inteiras, tá ligado? Mas a parte 5, incrivelmente, é uma puta de uma exceção pra essa regra, porque a parte 5 pega esse formato de inimigo da semana e faz ele ser muito bom. Até a parte 6, que eu considero como minha favorita, eu sou obrigado a admitir que ela tem vários episódios bem repetitivos, bem previsíveis, principalmente antes da Jolyne sair da prisão. Eu confesso que eu não gosto tanto assim desses episódios. A parte 4 também, eu já falei disso antes, como que os episódios antes do que ir aparecer não são tão legais assim. E a parte 3, eu já falei mal o suficiente da parte 3, mas o ponto é, Jojo tem esse formato de inimigo da semana, de ser um inimigo por episódio, em basicamente todas as partes depois da parte 3, a partir dos stands. E infelizmente, ou felizmente, sei lá, a parte 5 foi a única vez que o Araki conseguiu acertar totalmente nesse modelo, porque a parte 5 é a única parte que é boa do começo ao fim. Apesar da parte 5 não ser a minha favorita, de eu não achar ela a melhor de fato, eu acho que em questão de ser consistente, de ser boa do começo ao fim, a parte 5 é a melhor e de longe até, eu diria. Ela é a única que é boa desde o primeiro episódio. Isso obviamente se dá porque as lutas da parte 5 são tipo as melhores, tá ligado? São todas muito boas. Até as lutas que servem pra apresentar cada personagem, né? A luta que o Mista tem sozinho, que o Narancia tem sozinho, são todas muito boas. Todas são muito diferentes uma das outras, todas usam o conceito de stand de forma cada vez mais criativa e absurda e específica. Isso faz com que cada luta que você assista seja cada vez mais diferente da outra e cada vez melhor que a outra. E também porque justamente Golden Wind pega o conceito dos stands, o conceito que faz os stands serem um sistema de poder tão diferente, tão único, e extrapola ele ao limite. Porque o que os stands têm de diferente é a sua diversidade e a sua capacidade infinita para criatividade. Então todas as lutas da parte 5 se baseiam exatamente isso, se baseiam em ser cada uma diferente da outra, e as formas que a gangue usa para derrotar seus inimigos são sempre muito absurdas e muito inteligentes. Como muitas pessoas já falaram, a parte 5 é basicamente uma versão boa da parte 3, e esse argumento se aplica principalmente nesse quesito de lutas, já que apesar da parte 3 ser a responsável por introduzir os stands, a parte 5 é a responsável por aperfeiçoar as lutas de stand. Porque, né, como você sabe, 90% das lutas da parte 3 acabam com o Jotaro aparecendo e salvando o dia com suas porradas milagrosas, mas em Golden Wind as lutas acabam cada vez de um jeito mais absurdo, e é isso que faz Jojo ter lutas tão diferentes, tão especiais e tão incríveis. E na minha opinião, a parte 5 é o melhor exemplo quando se trata disso, né? Das lutas de Jojo e o quão diferentes elas são de outros animes shonen que você encontra por aí. Quando eu penso em lutas de stand, eu penso nas lutas da parte 5. Outra coisa que a parte 5 tem também como superior a todas as outras é a questão da animação e da arte que o Araki escolheu pra essa parte especificamente. O anime de Golden Wind é um primor visual. A animação é fluida, muito colorida, muito dourada, tá ligado? É angelical quase, o que entra muito de acordo com os temas e subtextos religiosos que essa parte trata. Essa questão do Giorno ser um menino dourado, né, e as cenas que ele aparece assim de frente pro sol. É tudo muito bonito. Essa parte é um primor visual e eu posso usar isso pra comparar com a parte 6, por exemplo. A parte 6 tem umas cenas lindíssimas, né, que dá pra ver que todo o orçamento foi pra essas cenas especificamente, mas por outro lado, a parte 6 tem outras cenas que parecem um PowerPoint, tá ligado? E não é tão bonita assim, aquelas cenas que o fundo, que os figurantes são todos NPCs de papelão. Mas a parte 5, ela é linda inteira, tá ligado? Eu posso dizer com relativa confiança de que a parte 5 de Jojo é visualmente o melhor que essa série tem a oferecer, sabe? Isso também se aplica aos designs dos personagens também. Eu adoro esse visual mais andrógeno e mais homossexual que o Araki escolheu pra fazer os designs deles. Isso faz eles serem muito mais marcantes, tá ligado? Você vai lembrar instantaneamente de Jojo quando você vê esses homens que se vestem como strippers, e eu acho isso incrível. Eu acho o design visual da parte 5 como um todo, tanto no mangá quanto no anime, eu acho um primor, é muito bom. E esse é o ponto mais forte que a parte 5 tem, na minha opinião.
é que ela é muito marcante, sabe? Visualmente, tanto na questão da animação quanto do design dos personagens, mas também as músicas. As músicas da parte 5 são incríveis, velho. O tema do Diávolo é muito foda e amedrontador, o tema do Giorno eu nem preciso falar nada, e é justamente por isso que a parte 5 viralizou tanto, furou tanto a bolha que nem ela fez, e é por isso que eu tenho certeza que vários de vocês, mesmo antes de assistir Jojo, já tinham escutado o tema do Giorno pelo menos uma vez no TikTok. Agora, voltando àquela questão da parte 5 ser uma parte 3, só que boa, eu acho que o principal argumento em que isso se encaixa é na questão dos personagens mesmo. Porque, né, os personagens da parte 3 são todos bem rasos e unidimensionais, com exceção talvez do Polnareff, mas todos os personagens da parte 5 são muito bons. E nem eu falei antes, eu não acho que eles são um primor em questão de desenvolvimento, mas eu ainda acho que eles são o melhor elenco que o Araki já escreveu, até a parte 6 inclusive. Esses são de longe os personagens com a melhor dinâmica, com os melhores stands, os melhores visuais, e são também os mais carismáticos, né? Vai dizer que você não abria um sorriso do tamanho da América Latina, vendo as interações do Mista, do Naranja e tal, vendo o Bruno sendo a mãe de todo mundo. A relação entre a gangue é muito boa. Apesar de ser uma dinâmica bem diferente dos Crusaders, eu acho que são propostas diferentes que o Araki executou nas partes 3 e 5, e a da 5 ele executou muito melhor na minha opinião. O fato de que todo personagem tem um backstory que faz total sentido com quem eles são, e que são apresentados de maneira orgânica e natural, enquanto eles estão cada um na sua luta individual, é muito bem feito, velho. E eu gosto muito como cada membro da gangue tem uma luta específica pra gente aprender como funciona o poder deles, pra gente entender quem eles são como pessoa, e pra todos eles terem um tempo de tela basicamente igual, tá ligado? Isso faz com que algumas pessoas achem que o Giorno não é tão protagonista assim, né, que o Bruno é mais protagonista que ele, mas eu não acho que isso é um ponto negativo, eu acho que isso é um ponto bem positivo, na verdade. Apesar de ser importante que o protagonista seja o principal, né, afinal de contas ele é o protagonista, eu nunca vou achar ruim que todos os personagens secundários também têm bastante tempo de tela. Pra mim, reclamar disso não faz o menor sentido. E o fato de todos eles terem tempo de tela, de todos eles terem poderes muito diversos e muito fodas, faz com que a parte 5 tenha de longe o melhor elenco que Jojo tem a oferecer. Inclusive, o Bruno se tornou um dos meus personagens favoritos de Jojo inteiro. Ele é um personagem, tipo, tão da hora, velho, tão foda. E a morte deles é provavelmente a que eu mais não queria que acontecesse, tá ligado? Tipo, ela faz sentido na história e tal, eu não mudaria a morte dele, mas eu me apeguei bastante a ele e eu fiquei sentido quando ele morreu. E eu até concordo que ele acaba se destacando mais que o Giorno em vários momentos, mas eu não acho isso um ponto ruim, tá ligado? Pra mim, o Giorno e o Bruno são co-protagonistas da parte 5, e os dois são bons personagens, sabe? Pra mim não tem por que reclamar disso. Falando em Giorno Giovanna, eu acho justo eu dedicar uma parte desse vídeo pra falar um pouco sobre ele. Olha, eu confesso que quando eu assisti Golden Wind pela primeira vez, eu achei ele meio sem sal, tá ligado? Meio qualquer coisa, mas depois de um tempo, depois de trocar uma ideia com algumas pessoas e de reassistir alguns episódios da parte 5, eu percebi que apesar de eu ainda não ser o maior fã do Giorno, ele é um dos Jojos mais únicos que tem, tá ligado? Pra começo de conversa, ele é o único Jojo que tem uma motivação que parte dele mesmo e não de outra pessoa e não do vilão da parte dele. Por exemplo, a motivação do Jonathan é matar o Dio, a motivação do Jotaro é matar o Dio, a motivação do Josuke é matar o Kira e por aí vai, mas a motivação do Giorno é se tornar o chefe da máfia, tá ligado? Essa motivação não vem de uma ameaça externa, essa motivação vem dele mesmo. E eu acho que isso faz ele se destacar muito, tá ligado? Faz ele ser bem diferente dos outros, porque ele é o único que não tá reagindo a um vilão, ele é o único que tá indo atrás de o que ele quer fazer, sabe? E isso é um detalhe interessante, sabe? Faz ele se destacar bastante, faz eu entender porque algumas pessoas têm ele como preferido, apesar de não serem tantas pessoas assim. Eu também gosto muito dessa dualidade que ele representa, né? Já que ele tem sangue brando e Joestar, então ele é uma pessoa bondosa, né? Que luta pelo bem acima de tudo, mas que também é mais frio e mais porradeiro e até mais cruel e sádico em alguns momentos. Isso torna ele bem interessante e também faz ele se destacar bastante. Enfim, Golden Wind reúne todas as coisas que Jojo tem de melhor. Ela tem os melhores designs, a melhor animação, as melhores lutas e os melhores personagens. E é por isso que Golden Wind é a melhor parte de Jojo.